Deputado André Moura, fazendo uso da palavra como líder do seu partido, PSC. O senhor tem até 4 minutos. Senhor presidente, gostaria também de pedir que acrescentar o meu tempo de comunicações, já que eu estou inscrito aí, gostaria de atendimento do pleito a... O senhor tem 14 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, senhor presidente, é só para inicialmente dar como lido o nosso pronunciamento, já que não podemos estar presentes na manhã de hoje, na sessão solene requerida pelo deputado César Ralum, do Tocantins, no qual eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela iniciativa, em comemoração aos 45 anos do sistema de Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. A medicina veterinária, que é uma profissão que tem se destacado enormemente no Brasil nas últimas décadas, a ponto de sermos hoje o país com o maior número de médicos veterinários do mundo. Então, em nome da bancada do PSC, gostaria de dar por lido este nosso pronunciamento. Mas, senhor presidente, também para fazer um pronunciamento aqui e destacar e enaltecer as atividades que tem desenvolvido aqui no nosso país a Embaixada de Taiwan. Taiwan, que é um país da Ásia Oriental, que possui território insular e montanhoso, sua capital, Taipei, abriga a população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. País democrático de economia industrializada, tem pauta de exportações diversificada, incluindo fábricas de eletrônicos, cimento, ferro e aço. Além disso, tecidos, químicos, automóveis e outros artigos. A ilha principal, região de planícies sinuosas, tem a área mais elevada da China Oriental, das Filipinas e do Japão. Essas montanhas cobrem a parte oriental da ilha e apresentam rica vegetação. Nela são explorados o óleo de cânfora, o bambu, cedros e loureiros. Além dessa montanhosa ilha, incluem-se as ilhas Pescadores e os arquipélagos Ximen, Tao e Matsu Tao. Esse país de cultura milenar, de clima subtropical, tem 2 estações bem definidas, uma seca e outra úmida de monção, portanto, de alta pluviosidade, favorecendo o cultivo de culturas como o chá, a cana-de-açúcar, o arroz e bananas. Taiwan também é conhecida como Ilha Formosa, nome conferido pelos portugueses que ali estabeleceram o entreposto comercial no século XVI. Por ali passaram espanhóis e holandeses que igualmente instalaram empórios comerciais. Em 62, o exército liderado por Shen Gong expulsa os holandeses e estabelece um novo reino, o Império Chinês da dinastia Manchu, toma o controle de Formosa em 1683. No ano de 85, o território é declarado província do Império Manchu. Após a derrota na guerra com o Japão, o governo Manchu assina o tratado que passa ao Japão a soberania de Taiwan. Após a derrota na Guerra Civil Chinesa para o Partido Comunista Chinês, o PCC, os então membros do Partido Nacionalista e seu líder, que naquele momento controlava o governo da República da China, e centenas de milhares de chineses refugiam-se em Taiwan. Com a vinda de nacionalistas e democratas chineses para Taiwan, o pequeno país, que já havia experimentado um primeiro momento de industrialização, já dispunha de estradas, sistemas sanitários e sistemas de escola público. Reconhecido e considerado pelos ocidentais como um país representante de toda a China, torna-se não apenas país fundador de organizações das Nações Unidas, a ONU, como também passa a integrar o Conselho de Segurança dessas organizações. Ainda na segunda metade do século XX, os nacionalistas chineses lançaram um ousado e bem-sucedido programa de reforma agrária e expansão industrial. A Taiwan dos Atayal experimenta a segunda oportunidade de industrialização, ou seja, um verdadeiro milagre econômico, e que ocorre, e que ainda mais fortalece a democracia de Taiwan, colhe os bons frutos da liberdade política e da liberdade econômica. Esses triunfos, hoje vivenciados pela população, com seus índices de alto desenvolvimento humano, forjados na luta dos verdadeiros revolucionários chineses, que em 1911, há 102 anos, conformaram a República da China após derrotar o Império Manchu. Infelizmente,
em 1949. Novo golpe na sociedade chinesa trouxe o estado do medo e do terror, a República Popular da China, que submete o seu povo desde 1947, através do Estado totalitário comunista, a total ausência de liberdades democráticas, afastando a China continental e o povo chinês dos seus verdadeiros representantes, hoje isolados em Taiwan. Mas haverá o dia em que o chinês continental e o insular darão os braços e se unirão pelo respeito aos direitos humanos e implantarão a democracia em todo o território da Mãe China. Afinal, para terminar este nosso pronunciamento, parabenizo a todos de Taiwan pela resistência democrática e faço um apelo ao governo brasileiro que reconheça, que tenha o reconhecimento necessário a Taiwan como nação independente e soberana, principalmente por tudo que Taiwan tem feito pelo nosso país, que no ano passado circulou aqui no Brasil, não é, através do trabalho de todos que fazem Taiwan, mais de 6 bilhões de reais na nossa economia, fortalecendo a economia brasileira, gerando emprego e renda ao nosso país. E por conta disso, entendo que é mais do que justo o reconhecimento do governo brasileiro a Taiwan como nação independente e soberana. Mas, senhor presidente, aproveito também, além de fazer esse pronunciamento em homenagem à nação de Taiwan, por entender que é necessário esse reconhecimento e essa justiça a todos que fazem Taiwan, e principalmente pelas atividades que eles têm desenvolvido no Brasil, eu quero também aqui fazer um outro pronunciamento, que é em relação, não é, a essa dívida gigantesca que nós temos no Brasil. Para se ter uma ideia, o pagamento dessa dívida gigantesca que temos no Brasil consome, a cada ano, cerca da metade do orçamento federal. Um absurdo. Nós temos cerca da metade do orçamento do nosso país. É orçamento esse que vem do contribuinte, do trabalho, do suor do povo brasileiro, ser absorvido quase que a metade com o pagamento da dívida externa e com a amortização dessa dívida. Um absurdo total. E todos nós sabemos que o endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos direitos e as reivindicações por milhares e milhões de brasileiros que clamam por melhoria dos serviços públicos na área de educação, na área de saúde, de segurança, de transporte público e tantos outros. Agora, imaginem a situação de endividamento do meu estado, o estado de Sergipe. Entre os anos de 2008 e 2012, a dívida consolidada de Sergipe, líquida anual, aumentou em quase 200%. Isso levando-se em consideração que esses dados estão consolidados até agosto do ano passado apenas. Hoje, pouco mais de um ano, esse percentual já é bem maior por culpa, não é, da incompetência que reina no desgoverno do estado de Sergipe. E a situação vem se agravando ano após ano. Atualmente, o quadro que se apresenta é de tirar o sono de qualquer cidadão sergipano que tem, no mínimo, zelo pelo seu estado e pelo seu povo. Para se ter uma ideia, os salários dos servidores e pensionistas do nosso estado, que nunca na história do estado de Sergipe tinha atrasado, atrasou no atual governo, no governo exercício que lá toma conta do estado de Sergipe. Como pode um governo cuja bandeira é do Partido dos Trabalhadores, tratar os seus servidores com tamanho descaso? Ou será que trabalhadores são apenas os da iniciativa privada? Não, senhoras e senhores. Os trabalhadores são todos, sejam funcionários públicos ou de empresas privadas, sem exceção. São, sobretudo, trabalhadores e, como tal, têm direito a receber seus salários na data correta e os reajustes que lhe é de direito, e que pela primeira vez na história de Sergipe não vai se dar, esse governo que está no momento administrando Sergipe, não vai dar o reajuste aos servidores públicos estaduais. Sergipe se encontra nessa situação. Não por acaso, o estado, que é o menor do país, tem mais secretarias que o governo do estado de São Paulo. Vejam bem o absurdo. Isso significa uma máquina inchada, mais do que isso, prestes a explodir. Proporcionalmente, somos o segundo estado no país que mais gasta do orçamento com pessoal. Em agosto, os servidores públicos do estado de Sergipe se reuniram com o governador em exercício, onde a pauta era tratar
do acordo coletivo das empresas públicas, acordo que deveria ter sido assinado em fevereiro deste ano, e, em verdade, foi discutido apenas um reajuste linear, repondo apenas a inflação. Eis que, há poucos dias, a informação divulgada pela Secretaria da Fazenda é que o governo do Estado não tem condições de conceder o reajuste salarial aos servidores, pois o Estado está se aproximando do limite máximo de 49%, ultrapassando o limite prudencial, que é de 46,55% da Lei de Responsabilidade Fiscal. A conta é simples, não há mágica. Sergipe precisa urgentemente enxugar a máquina, diminuir o número absurdo de secretarias que nós temos lá. E, lógico, o número absurdo de cargos comissionados do governo de Sergipe, que só serve para fazer barganha política, para fazer acordo político e que não produz nada em benefício do nosso povo e da nossa gente do estado de Sergipe. Diminuir o número de secretarias e de cargos comissionados, realizar cortes e reduzir despesas. Caso contrário, temo muito pelo futuro do nosso estado. Sergipe está mais endividado do que jamais esteve em toda a sua história. Hoje, a dívida pública do Estado chega a 4 bilhões de reais. E quem já está pagando essa conta e quem vai continuar pagando é o servidor público estadual. Quando vai sentindo no bolso o arroxo salarial e os demais sergipanos que vivem, trabalham e pagam seus impostos da nossa terra de forma correta, de forma honesta, mas que infelizmente vê tantos impostos sendo pagos, mas o resultado, em termos de benefícios, ações, realizações de obras no estado de Sergipe, infelizmente não acontece. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. É importante estarmos atentos, pois sabemos que um orçamento nunca é igual ao outro. Entretanto, o pagamento da dívida pública consome a cada ano um percentual maior desse mesmo orçamento, e o endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos direitos aos serviços de saúde, educação, transporte, segurança pública, dentre outros que vão mal e que cada dia pioram no estado de Sergipe. No nosso estado, já temos o caos instalado em alguns setores, como a saúde, por exemplo. Não faz muito tempo. Para ser mais preciso, no dia 30 de agosto, a imprensa denunciou que mais de 40 pessoas, vejam bem, mais de 40 pessoas haviam morrido à espera de um transplante de rim no estado de Sergipe entre os meses de maio e junho deste ano, e que apenas os números poderiam ser menores, mas infelizmente são bem maiores nos meses de julho e agosto do mesmo ano. E essa é uma realidade, uma triste realidade, que vem sendo mais agravada com a suspensão desde fevereiro do ano passado das duas equipes que faziam esse tipo de transplante no estado de Sergipe. Um absurdo, uma falta de compromisso e de sensibilidade do governo do estado de Sergipe, que suspende as duas únicas equipes que tínhamos e que fazia esse tipo de transplante no nosso estado, no estado de Sergipe. E o que dizer da educação? Matéria publicada no Jornal da Cidade recentemente mostra que a educação no estado de Sergipe é das piores. São mais de 270 mil sergipanos que não sabem nem ler nem escrever. O que podemos dizer da segurança? A situação não é diferente. Apenas lembrando que o que dissemos anteriormente aqui na tribuna, Sergipe hoje é o 5º estado com maior número de homicídios do país. Proporcionalmente, é mais fácil morrer em Sergipe do que em São Paulo. Contudo, os números relacionados a outros tipos de crimes não são menos preocupantes. Dados esses da própria Secretaria de Segurança Pública do estado de Sergipe. Como diante de tais dados podemos prever um futuro melhor para o nosso estado? Como podemos prever para o povo sergipano? Se já falta dinheiro para o reajuste de salários, se já falta tantas coisas, e aí, senhor presidente, pedir mais Vossa Excelência só mais um minuto para encerrar, como nós ter a certeza que o estado de Sergipe, é um estado que está no rumo certo? Lógico que não é. Contudo, o governo deveria rever anualmente o subsídio e o salário dos servidores. Nem isso o governo está fazendo. Isso é uma afronta aos princípios que está previsto na nossa Constituição. Deve haver o envio da proposta de reajuste salarial dos servidores, e essa reposição da inflação não pode ser usada como argumento para ferir os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode mais tolerar a omissão do dever que toma conta do Estado de Sergipe para poder atender os servidores públicos do nosso Estado. E o que não se pode
é Sergipe ser o estado que infelizmente é hoje da desesperança. Disso eu não comungo e isso eu não posso aceitar. Tenho esperança sim no meu estado e no meu povo. E como disse o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil durante a Jornada da Juventude, utopia é respirar e olhar para adiante. Peço, meu senhor presidente, que nós amplamente divulgado na Voz do Brasil, nos órgãos de comunicação desse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito